Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Jefté, a promessa e a vitória. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, apresentamos a saga tensa e surpreendente de Jefté, um herói nascido na margem da sociedade, mas levantado por Deus para a maior das missões. É uma história que explora a fé desesperada no campo de batalha, o preconceito superado e o custo trágico de um voto não meditado. Vamos descobrir como Jefté, o filho rejeitado, se tornou o juiz e salvador de Israel contra os opressores amonitas, e o dilema doloroso que sua promessa impensada lhe impôs. Preparem-se para um capítulo intenso sobre as consequências da palavra dada e o poder da redenção divina, manifestada através de um improvável herói. Introdução. O herói e o conflito. Israel vivia o ciclo amargo da apostasia e do juízo. Mais uma vez, o povo havia abandonado o Senhor para servir a deuses estranhos, e o castigo veio através da opressão implacável dos amonitas. Por 18 anos, as tribos de Gileade, a leste do Jordão, sofreram com a destruição e a escravidão, até que a dor os forçou ao arrependimento. Clamando ao Senhor, o povo precisava de um libertador militar, mas a liderança estava paralisada. É neste ponto de profunda crise que a história de Jefté se impõe. Sua origem era de exclusão. Filho de um homem de Gileade com uma prostituta, foi impiedosamente expulso por seus mal-amos, para não ter parte na herança. Ferido, mas forte, Jefté fugiu para Tobo, onde sua capacidade de guerreiro o tornou o respeitado líder de um bando de homens valentes e descontentes. Ele era o melhor guerreiro de Israel, vivendo como um pária. Com a ameaça amonita à porta, os anciãos de Gileade, em pânico, engoliram o orgulho e o preconceito. Eles saíram em uma missão humilhante, viajando até Tobi para implorar que Jefté retornasse e liderasse a guerra. O conflito de Israel era externo, mas o conflito de Jefté era íntimo. Aceitar ou não salvar o mesmo povo que o havia desprezado. O encontro tenso, a condição da liderança, a confrontação entre Jefté e os anciãos foi direta e cortante. Jefté disparou: "Não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora, em desespero, vem a mim?" Sua pergunta era um lembrete do passado, exigindo o reconhecimento da injustiça. Os anciãos, rendidos pela necessidade, responderam com urgência: "Sim, mas é por isso que voltamos. Queremos que você nos lidere contra os amonitas e seja nosso chefe." Jefté, exigindo mais que palavras, garantiu sua posição: "Se eu voltar, lutar por vocês, e o Senhor me dá a vitória, eu serei o seu chefe permanente?" Eles juraram a sua promessa em Mispá, na presença do Senhor. O excluído Jefté foi assim ungido como líder e juiz. Assumindo a liderança, Jefté tentou a negociação, enviando mensageiros ao rei amonita para resolver o conflito das terras com argumentos históricos e jurídicos, refutando a mentira de que Israel havia roubado as terras na saída do Egito. Ele concluiu que o Senhor, juiz, julgue hoje entre Israel e Amon. O rei, arrogante, recusou a paz, selando o destino da guerra. Com o combate iminente e o espírito do Senhor sobre ele, Jefté preparou o exército. No entanto, tomado por um fervor humano e um desejo de garantir o favor divino, ele fez um voto solene e perigoso: "Se tu me deres a vitória sobre os amonitas, quem sair primeiro da porta da minha casa para me receber será dedicado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto." Uma promessa temerária, que misturava a fé com a cultura da época. O milagre, a vitória tragédica, o avanço de Jefté, foi implacável. Guiado pela força do Espírito, ele atacou os amonitas desde Aroer até Minite e Abel-Queramim. O Senhor entregou o inimigo nas mãos de Israel, garantindo uma vitória esmagadora. Jefté retornava para casa, em Mispá, como o libertador vitorioso de seu povo, a glória da batalha, ofuscando a sombra de seu voto.
Mas o triunfo transformou-se em tragédia no portão de sua casa. O primeiro a sair para encontrá-lo, em júbilo com tamborins e danças, foi a sua única filha. Ela era o seu único futuro, o seu maior amor. Em um único e desesperador ato, Jefté rasgou suas vestes, e seu grito de angústia ecoou: "Minha filha, você me prostrou! Eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." O custo de sua promessa havia chegado. A filha, demonstrando uma fé e uma obediência notáveis, não questionou o pai, nem a santidade da promessa feita a Deus. Ela aceitou seu destino, respondendo: "Meu pai, o Senhor fez um voto, cumpra-o, pois o Senhor lhe deu a vitória." Seu único pedido foi um prazo de 2 meses para lamentar nas colinas o fato de ser virgem, e, portanto, não poder perpetuar a linhagem de Jefté. 2 meses depois, ela retornou, e Jefté, cumprindo sua palavra, cumpriu o voto conforme prometido. A Bíblia registra este ato doloroso como uma demonstração da absoluta seriedade de uma promessa a Deus e o trágico resultado de um voto feito com coração sincero, mas sem a devida sabedoria. A lição e a aplicação: fé, prudência e redenção. Pequenos heróis. A história de Jefté, apesar de sua dor, nos ensina lições atemporais sobre a vida de fé. Deus redime o rejeitado. A jornada de Jefté do exílio. A liderança prova que Deus não se limita ao preconceito humano. Ele usa o que é desprezado, o que é marginalizado, para cumprir seus propósitos. Jefté foi transformado de pária em juiz pelo poder do Espírito Santo. Sua origem não ditou seu destino divino. O perigo do voto impensado. O voto de Jefté foi um erro trágico. Ele tentou colocar uma condição em Deus, oferecendo algo que ia contra os mandamentos divinos, sacrifício humano, e que resultou em dor indizível. A lição é clara: devemos ser prudentes e medir nossas palavras diante de Deus. É melhor não fazer voto do que fazer um voto que você não pode ou não deve cumprir. Nossa fé deve ser em sua fidelidade, não em barganhas humanas. A dignidade da obediência filial. A filha de Jefté é o exemplo final de submissão e reconhecimento da autoridade divina no voto do pai. Seu sacrifício, embora trágico, eternizou sua memória como um memorial da seriedade da palavra dada. Ela nos ensina sobre a força do caráter e a capacidade de aceitar o custo de uma promessa solene. Portanto, pequenos heróis, não deixem que a rejeição defina quem vocês são. Sirvam a Deus com fé, mas sempre com profundo discernimento e sabedoria, para que o zelo não se torne imprudência. Conclusão. A história de Jefté é um espelho. A fé nos leva à vitória, mas a falta de prudência pode nos levar à maior das perdas. Que a sua fé seja forte como a de Jefté, mas a sua sabedoria seja ainda maior. Se você se sentiu tocado pela trajetória de Jefté e sua filha, e se refletiu sobre o peso de uma promessa, por favor, curta este vídeo para que a mensagem de redenção e prudência chegue a mais corações. Compartilhe-o com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, Deus honra a fé, mas exige a prudência e a sabedoria. Oração. Senhor Deus, somos gratos por esta história que nos mostra que tu chamas os rejeitados e usas os improváveis para a tua glória. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que fomos impulsivos em nossas palavras ou votos. Ajuda-nos a sermos prudentes e sábios em tudo o que dissermos e fizermos, para que nossa fé seja completa e nosso zelo seja guiado pelo teu Espírito. Dá-nos a força para cumprir as promessas justas e a sabedoria para evitar as temerárias. Que a tua vontade seja sempre a nossa prioridade. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o coração do guerreiro, guiado pela sabedoria, vence qualquer batalha. Um grande abraço a todos e até a próxima, Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.